Estamos de volta com o Tarobá Rural nesta manhã gostosa de domingo. O nosso assunto agora é o controle de ervas daninhas, porque os produtores rurais estão sim cada vez mais preocupados em fazer o combate a essas ervas que crescem aí indesejadamente nas lavouras. Por que da preocupação? É o que você vai ver agora. Campanhas de conscientização sobre o uso de equipamento de proteção, aplicação da dose correta do herbicida, equipamento revisado para começar a pulverização. Todas essas recomendações começam com uma pergunta frequente na cabeça dos produtores. Não se aplicava tanto agrotóxico um tempo atrás. Uma aplicação era suficiente, você conseguia um resultado maior. Agora parece que tem a ver também com o clima e anos, muda, né? Mas parece que as ervas daninhas elas exigem um controle maior. Parece que sim. Não se sabe por que isso está acontecendo. Se sempre foi assim ou se está piorando a cada ano. Essa pergunta do Vitor incentivou a realização de um dia de campo. O cenário é a propriedade da família Nitt, no Vale do Rio Taquari, na região serrana do Rio Grande do Sul. Quem tem a resposta para o Vitor é o professor da Universidade de Passo Fundo, Mauro Rizaide. Essa uma aplicação que ele se refere provavelmente seja já dentro da época do glifosato, né? Naquela oportunidade, naqueles momentos, as espécies que nós tínhamos na área, elas eram sensíveis, porque elas vinham de um processo de uso de outras moléculas antigamente. E aí começou a sobrar plantas daquelas moléculas. Mudamos o sistema, passamos a trabalhar com glifosato. E aí controlamos aquelas sensíveis. Só que o uso repetido do glifosato, ele sempre vai controlar sensíveis e vai sobrar aquelas que não controla. Aquela questão que a gente sempre diz. A planta que sobra vai produzir semente. Então no início sempre sobrava uma outra planta, que naturalmente ia produzindo semente. E o uso repetido dele na área acabou aumentando mais esse problema. A resistência das ervas daninhas aos produtos químicos merece mais atenção e várias formas de controle. No caso específico da resistência, essa é a principal razão, ou seja, a repetição do uso do mesmo herbicida com as mesmas características, com a mesma mecanização. A simplificação do sistema. Os cuidados no manuseio dos produtos e proteção para o aplicador devem seguir as orientações de segurança. Depois do preparo da calda, do abastecimento, do tanque do pulverizador, vem uma outra etapa também extremamente importante. Os cuidados com a barra de pulverização e também com a regulagem dos bicos. O professor Mauro alerta também para os fundamentos da boa aplicação de defensivos. Uma boa aplicação pressupõe, primeira coisa, um bom equipamento. Então nós temos que ter necessariamente um pulverizador que preencha todos os quesitos técnicos, que ele seja bem regulado, para depois eu pensar na aplicação propriamente dita. No aspecto da aplicação, quesitos fundamentais é o trabalhar com as pontas adequadas, ou os bicos adequados para cada tipo de produto. No caso do herbicida é um tipo de bico, no caso de um fungicida é um bico diferente. Para alguns herbicidas eu tenho que trabalhar com outro tipo de bico, ou seja, para que ele me possibilite uma boa deposição. Outro ponto é eu trabalhar com o volume da aplicação adequado para aquele determinado produto que eu vou utilizar. A química Ana Cristina Pinheiro, que trabalha com segurança e boas práticas de aplicação, destaca sobre os principais pontos que devem ser melhorados na hora da pulverização. Ele precisa trabalhar muito bem a questão da aplicação dos defensivos agrícolas, olhando todas as condições de tecnologia de aplicação, que seja isso. É a questão de pontas de pulverização, ou chamado bicos, né? A questão do manômetro, a regulagem do seu pulverizador. A questão principal, que é a segurança do trabalhador. Então, a utilização de equipamento de proteção individual, que vai preservar a saúde dele nessas aplicações, né? Ele tomando todas essas medidas, ele preserva o meio ambiente e também aumenta a produtividade na sua lavoura. Jair Magione também é químico e reafirma a necessidade de cuidado na hora de mexer com produto químico. Antes de você utilizar um produto químico, você tem que ter as informações adequadas para estar utilizando ele. Você tem que ler as informações que estão nos rótulos e se você não consegue entender essas informações, você tem que procurar um técnico agropecuário ou alguém que possa estar transmitindo essas informações para você estar utilizando da maneira correta.
Hora da previsão do tempo aqui no Tarobá Rural e fazemos já contato lá com o estúdio e a Isadora Marcos, que está aqui conosco. Olá, Isadora, eu quero saber sobre tempo e temperatura para esta semana que nós estamos começando hoje. Bom dia. Oi, Cirlei, bom dia para você que acordou cedo, já fez um chimarrão, nosso primeiro programa de dezembro, último mês do ano, quando começa aí de fato o verão. E essa semana que se inicia hoje traz aí uma certa instabilidade junto com ela, viu? Pancadas de chuva podem ocorrer já no final desse domingão e na segunda-feira na maior parte do estado. Já na terça-feira essa frente fria ela começa a se afastar. Só na quarta-feira o sol predomina de verdade, viu? As temperaturas elas vão ficar como estão, perto aí da casa dos 30 graus, com sensação térmica mais elevada, clima mais abafado, úmido nesse início de semana. Vamos lá conferir como ficam as temperaturas aqui em Cascavel para essa semana. Olha só, 30 graus para hoje e não baixa muito não, 30 graus para quarta-feira também, as mínimas bem altas também. Londrina, a mesma coisa lá no norte do nosso estado, 31 graus hoje, chuvinha amanhã, nublado na terça-feira e previsão de 32 graus na quarta-feira. Guarapuava, onde é um pouquinho mais fresquinho, mas hoje 27 graus, amanhã abafa um pouquinho, 28 e a mínima na terça-feira, tempo nublado por lá também, é de 13 graus. Essa é a nossa previsão para esse começo de semana. Um ótimo domingão, uma ótima semana para todo mundo. Semana que vem eu estou de volta. Quando o assunto é estrada rural, em Cascavel, os produtores sofrem, porque a conservação não está boa. E olha que aqui tem muita estrada rural, são mais de 3.000 quilômetros. Para melhorar essa situação, a Prefeitura firmou um convênio com a Itaipu Binacional. Com o dinheiro, a meta é fazer 100 quilômetros de calçamento, 135 quilômetros de readequação de estradas e 35 quilômetros de ciclovias no interior. 10 trechos de obras, que são divididas em etapas, devem ser licitados ainda neste ano. A Prefeitura espera terminar o trabalho até o final de 2019. Eu acho que é um marco para os produtores rurais de Cascavel. Esse novo convênio com a Itaipu é um convênio muito importante em relação ao volume de recursos, onde vão ser aplicados 26 milhões de reais no interior de Cascavel em readequação de estrada e calçamento de pedra irregular. Desde o início do ano, alguns trechos de estradas rurais, como esses aqui, vêm sendo readequados. São 20 quilômetros. O serviço de patrulhamento também é feito em alguns pontos críticos. Mas boa parte dos quase 3.000 quilômetros de estradas rurais ainda está em péssimas condições. É algo que a gente sabe, tem consciência, os municípios em volta, que são usados de exemplo, começaram isso no ano 2000, no ano 2003 e vieram fazendo durante esses últimos 14 anos isso. Eu acredito que Cascavel tem força e pode fazer isso em menos do que 14 anos. Mas é um processo para 8 anos, para 9 anos, de investimentos como os que estão sendo feitos agora em Cascavel. A Embrapa lançou recentemente, já está no mercado, uma nova variedade de capim. O manejo é mais fácil e produz mais. Os detalhes vamos conferir juntos. A nova cultivar passou por uma série de seleções que avaliaram o aspecto visual, a resistência a pragas e doenças, o desempenho animal, entre outros critérios. A planta se destacou em todos os experimentos que foram feitos em Brasília e nos estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A pesquisadora que esteve à frente dos estudos, Liana Yankee, conta que um dos principais resultados foi o ganho de peso dos animais, superior ao registrado com outras variedades. Nós conseguimos em torno de 17% maior ganho, maior produtividade do que a mombaça. Então foi maior ganho por animal e também por área. O nível de ganho de peso foi de 32 arrobas por hectare por ano. E no bioma Amazônia, ela foi comparada com a cultivar Tanzânia, né? Então lá conseguiu-se 29 arrobas e meia por hectare por ano e também ganhos por animal muito elevados. Com alta produtividade, qualidade de forragem e facilidade de manejo, a cultivar BRS Quênia deve chegar ao mercado em agosto. A nova variedade é indicada para os biomas Amazônia e Cerrado, mas também já está sendo estudada em regiões de Mata Atlântica. O objetivo é ampliar o uso do capim para a pecuária de leite.
Ela foi indicada, então, para o bioma Amazônia e Cerrados. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura, para a gente poder comercializar sementes nos biomas, nós temos que fazer ensaios de valor de cultivo e uso, que são ensaios comparando com as cultivares no mercado, né? Tanto sob cortes quanto sob pastejo. No caso da BRS Quênia, isso foi feito no bioma Cerrados e no bioma Amazônia. Mas também foram feitas avaliações sob cortes em outras regiões, e uma delas é no bioma Mata Atlântica. Então lá ela também se adaptou muito bem, foi muito bem. Nós só não fizemos ainda a avaliação sob pastejo lá. Mas atualmente ela está sendo avaliada também no bioma da Mata Atlântica para gado de leite, para produção de leite. Então ela vai estar no mercado já a partir de agosto agora desse ano, né? Então, e vai ser vendida pela Unipasto. Mais uma pausa no programa, é bem rapidinho. Daqui a pouco você vai ver um porco de estimação mantido por uma família aqui no oeste do Paraná. É isso aí. Daqui a pouco os detalhes.